principais estrelas do Brasil, rumo a Barcelona. Vamos torcer por uma vitória brasileira. Nesta quinta, estreia pré-olímpico de basquete feminino. Brasil e Tchecoslováquia. Ao vivo da Espanha. Direto de Vigo. Nesta quinta, 2:30 da tarde. A Pilomax, baseando-se na data do seu nascimento e nas fases e entrefases da Lua, desenvolveu um sistema para homens e mulheres em que, através de 12 cortes de cabelo em dias favoráveis, reativa a raiz capilar e paralisa a queda dos cabelos. Envie cheque ou vale postal e data do seu nascimento para Pilomax, Caixa Postal 940, CEP 1059, ou adquira o seu calendário na Rua São Bento 329, fone 368420, São Paulo. O talento, a voz e a intimidade de AGP em seu mais recente trabalho. Me Leva. AGP Me Leva. Um lançamento Polygram Discoban em LP, cassete e CD. Atenção, agora você pode adquirir em fitas de VHS ou cassete a mais famosa cantora de músicas evangélicas, Janet Pascal. Ligue para 5439977 e receba em sua casa as mais emocionantes músicas cristãs, totalmente legendadas. Ligue 5439977 e desperte com a música para o amor de Cristo. Bandeirantes, 25 anos. Bom dia, Brasil. Juntos mais uma vez aqui para o nosso dia a dia pela rede Bandeirantes de televisão. Manhã de quinta-feira, hoje, 28 de maio de 1992. Débora, bom dia. Bom dia, Tavinho. Muito bom dia a todos. Vamos conferir juntos agora, nesta manhãzinha de quinta-feira, os destaques do dia a dia de hoje. Intoxicação por cocaína, um problema sério e delicado. Tema da entrevista do Alô Doutor. Com o bioquímico Silvio Paniza, uma dica natural para combater a depressão e a fadiga. Os problemas do relacionamento humano abordados no Quebra-Cabeça. Hoje, o psiquiatra José Ângelo Gaiarsa atende a mais um telefonema. No De Bem com a Vida, orientação importante para quem está inativo há muito tempo e pretende retomar os exercícios físicos. Pedro Collor diz que não pode provar nada e é destaque do comentário político do jornalista José Paulo de Andrade. Com o professor Aníbal Fernandes, novidades da Previdência Social. No Primeira Página, um balanço econômico de maio, numa entrevista com o consultor Paulo Iocota. Para quem pretende ir além e colocar os investimentos em dia, confira os números do mercado financeiro. O resumo traz todas as notícias para você começar o dia muito bem informado. No Psil, os fatos marcantes e toda a movimentação do mundo esportivo. No Confira, as dicas culturais do crítico Aymar Labak, entre elas os shows de Olodum e de Ivan Lins. Na sequência, a pergunta de hoje no Ultraleve de Helena Fonseca. Você gosta de variar? Ângela Rodrigues Alves mostra um lado do arquipélago de Abrolhos que pouca gente tem a chance de conhecer. É o Passagens e Bagagens. E logo depois, o Toque do Dia com o cronista Cléo Medeiros. Você e a sua consulta às runas, búzios e tarô de Mônica Bonfilho. Destaque do Abracadabra. Brigas repentinas podem acontecer hoje. Previna-se no horóscopo de Dione Forte. Aumenta o número de táxis movidos a gás natural em São Paulo. Detalhes no serviço de transportes. Em aeroportos, tudo que você precisa saber para viajar tranquilo. A agenda fala do vencimento do prazo para pagamento do Carnê-Leão e também do mensalão. O preço do milho está em queda por causa da super safra. Veja no serviço de abastecimento. E ainda os detalhes de um concurso para defensor público no Rio de Janeiro. E com o professor Wagner Horta, as dicas dos vestibulares de meio de ano. Ligado com a gente nesta quinta-feira, o dia a dia está apenas começando.
Conferindo juntos agora o tempo nesta quinta-feira em todo o país, segundo a meteorologia. Prevalece o tempo encoberto na região norte, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao norte do Pará, Amapá, Roraima e Amazonas. Parcialmente nublado no Acre, com possibilidade de chuvas durante a tarde. O interior do Nordeste continua sem chuva, apesar do aumento considerável da nebulosidade sobre a região. Chuva apenas ao longo do litoral, ainda assim com períodos de melhoria e bons momentos de sol. Mais um dia de sol na maior parte da região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso e em Goiás. Possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso do Sul, mas apenas durante a tarde. Toda a região sudeste também deve ter uma quinta-feira com bastante sol e céu claro. Possibilidade de chuva ainda ao norte do Espírito Santo. Pode chover também em São Paulo, mas somente durante a parte da tarde. O tempo segue instável na região sul do país. Céu carregado e possibilidades de pancadas de chuva a qualquer hora nos 3 estados. Mais um dia de rajadas fortes de vento em algumas áreas. Períodos de melhoria no Rio Grande do Sul. Você acompanha agora as principais notícias desta manhã no Brasil e no mundo com Tavinho Serra. Destaque primeiro para as notícias internacionais. A segurança europeia vai continuar sob responsabilidade da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Este foi o recado que os ministros da Defesa do Ocidente, reunidos na Bélgica, deram à França e à Alemanha. Esses dois países, na semana passada, decidiram criar um novo exército na Europa com 35 mil homens. A crise política e econômica pode levar à dissolução do parlamento polonês. Dividido em 29 partidos, o parlamento não consegue acordo para votar o orçamento deste ano e nem para resolver outros graves problemas econômicos do país. As divergências aumentam depois que o presidente Lech Walesa decidiu pedir a queda do gabinete de governo do primeiro-ministro Jan Olszewski, que está há 6 meses no cargo. A próxima rodada da Conferência de Paz para o Oriente Médio vai acontecer em Roma, na Itália, mas apenas no mês de setembro. Enquanto isso, aumenta a tensão nos territórios árabes ocupados por Israel. Colonos israelenses atearam fogo a plantações árabes na faixa de Gaza. A intenção era vingar o assassinato de um rabino por um palestino ocorrido ontem. Pelo menos 20 pessoas morrem em mais um massacre da Guerra Civil Iugoslava. Morteiros lançados por guerrilheiros sérvios atingiram a fila de um mercado em Sarajevo, capital da República Separatista da Bósnia-Herzegovina. O ataque deixou outras 100 pessoas feridas e rompeu um cessar-fogo que vigorou apenas 4 horas. E a tragédia em Sarajevo leva a comunidade econômica europeia a adotar sanções contra a Sérvia. O embargo decidido ontem em Bruxelas, na Bélgica, suspende o comércio bilateral entre os 12 países membros da comunidade e as 2 repúblicas que formam a nova Iugoslávia, Sérvia e Montenegro. Em Lisboa, Portugal, foram suspensas as negociações de paz para a Guerra Civil Iugoslava, que já deixa mais de 2.000 mortos em 2 meses. Por aqui, o empresário Pedro Collor de Mello admite não ter provas contra o irmão, o presidente Fernando Collor. Em entrevista coletiva em São Paulo, Pedro Collor apresentou resultados dos exames médicos comprovando sua saúde mental e reafirmou todas as denúncias feitas contra o empresário Paulo César Farias, o PC. O irmão caçula do presidente Collor vai depor hoje na Polícia Federal em São Paulo. O Congresso Nacional formaliza a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que vai apurar as denúncias de Pedro Collor referente às atividades do empresário Paulo César Farias. O controle da CPI está dividido entre oposição e governo. Os partidos devem definir hoje os nomes dos 11 senadores e 11 deputados que vão participar diretamente das investigações. A Câmara dos Deputados aprova em segundo turno a antecipação do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. A emenda ainda precisa passar por 2 votações também no Senado. Ela prevê a antecipação de 7 de setembro para 21 de abril do ano que vem do plebiscito que vai escolher entre presidencialismo ou parlamentarismo, república ou monarquia. A polícia de São Paulo prende um dos suspeitos pela morte do governador do Acre, Edmundo Pinto. Gilson José dos Santos, de 23 anos, ex-funcionário do Hotel Della Volpe, confessou a participação no crime ocorrido no último dia 17. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Pedro Franco de Campos, diz que o caso não está encerrado e a polícia ainda investiga a possibilidade de motivação política no assassinato do governador acreano.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Fundo de Garantia, que apurou suborno no governo, concluiu que o ex-ministro Antônio Rogério Magri recebeu mesmo os 30 mil dólares. O suborno serviu para a liberação de verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para obras de saneamento no Acre. O relatório final, aprovado por unanimidade nesta quarta-feira, será agora encaminhado à Procuradoria-Geral da República. O ex-diretor de arrecadação do Instituto Nacional de Seguro Social, Volney Ávila, também foi considerado o culpado. E ele não tem provas. Sim, depois de toda a confusão que causou, Pedro Collor simplesmente disse que não tem provas. Veja agora no comentário político do jornalista José Paulo de Andrade. O Brasil é realmente um país diferente. Menos de uma semana depois do escândalo causado pelas declarações do último irmão, Pedro Collor de Mello, a situação volta ao normal. Ou quase ao normal. Porque deixa ainda sequelas familiares e até políticas, embora essas estejam mais sob controle do que aquelas. Ainda não aconteceu, mas não é de se descartar a possibilidade de que o empresário Paulo César Farias, o PC, vire o herói da história e Pedro o vilão. O presidente Collor foi ágil e matou a pau o assunto com o seu vigoroso pronunciamento à nação na terça-feira. Repercutiu muito também a afirmação do empresário Mário Amato de que em toda a família existe um Pedro, o que remeteu a maioria dos brasileiros ao recôndito de sua própria família, que é um microcosmo da nação, todos procurando enquadrar alguém como o Pedro. Não é invejável a situação do irmão rebelde, não, hein? É muito pouco o atestado de sanidade mental que recebeu ontem e que lhe proporcionou sair por aí gritando: "Eu sou normal". O atestado vale só para se defender do seu afastamento da direção das empresas da família. Mas e as denúncias? Pedro caiu em desgraça ao admitir que talvez tenha carregado um pouco nas tintas. Ora, ele atingiu em cheio a honra do empresário Paulo César Farias com respingos no irmão presidente. Teria Pedro contado com a impunidade que acoberta a maioria desses tipos de crime? Será que, ao contrário do presidente, ele não tem aquilo roxo? E agora, assustado com o estrago, prepara um recuo? Se acontecer isso, vai ser mais uma frustração. Bom dia. No próximo bloco, o professor Dudu dá dicas para quem está parado há muito tempo e pretende retomar a atividade física. Também a seguir a movimentação nos aeroportos, no Tirando de Letra, novas informações sobre os vestibulares de meio de ano. O Dia a Dia volta logo depois dos comerciais. Até já. Colocar maisena na massa dos bolinhos. Eles ficam muito mais sequinhos e crocantes. Maisena faz mais do que você imagina. A Última Tentação de Cristo. Próximo domingo. Polêmico. Ousado. Proibido. Filho de Deus na terra dos homens. Baptize me. Beleza e poesia na história que sensibilizou o mundo inteiro. A Última Tentação de Cristo. William Dafoe é Jesus Cristo. Warren Hershey é Maria Madalena. David Bowie é Pôncio Pilatos. Um filme de Martin Scorsese. As provações no deserto, os milagres, o sofrimento e o perdão. Forgive. Uma obra-prima do cinema, pela primeira vez na TV.
se emocionar com A Última Tentação de Cristo. No próximo domingo, 8h30 da noite. No Carlton Cine, o prazer do cinema em casa. Carlton Cine. Oferecimento. Grande Prêmio Iogurte Sobremesas Nestlé. A promoção que dá milhões em prêmios. Axis. A primeira impressão é a que fica. Honda CG Today. Essa é a solução. E sonho de valsa. O sonho não acabou. O sonho de valsa é da Lacta. Pessoal, eu estou na Marché Carpetes para apresentar ofertas sensacionais. Forração 4mm Elo, 4.790. Carpete 6mm Tabacou, 14.990. A Marché tem sempre os menores preços em carpetes, forrações e pisos. As melhores cortinas e uma grande variedade de tapetes. É a única que dá certificado de garantia. São 5 lojas em São Paulo. Ligue 296-0011. 296-0011. Dores na coluna, cansaço, nevralgias. Eu tenho a solução, né? Use Kencorp. É uma cadeira confortável para você se exercitar e alongar. Tensão, dores de cabeça e insônia. Use Kencorp. Ela vai ajudar a você a aliviar suas tensões do dia a dia de uma forma agradável, né? Ufa, agora cansei, né? Também preciso cadeira Kencorp. Kencorp. Saúde e disposição para seu dia a dia. Até hoje, para lavar louças e panelas, você usava detergente para tirar gordura e sabão para dar brilho. Agora, esqueça tudo isso. Chegou o Brilhante 2 em 1. O primeiro detergente super concentrado que contém sabão com a qualidade brilhante. Quer dizer, o melhor para desengordurar e o único que dá brilho. Só podia ser Brilhante. Brilhante 2 em 1 é brilhante. Esquece o resto. Este é o novo livro da União. Temas e variações. Um lindo livro que mostra como variar os seus pratos usando o mesmo ingrediente. Com ele, você aproveita melhor os alimentos. Para ganhar, junte 6 embalagens de meio quilo de caboclo, união ou pilão com selo Promoção 92 e troque pelo livro. As embalagens antigas acompanhadas das novas também valem. Informem-se nos postos troca. E juntar é muito fácil. Os cafés são excelentes. Temas e variações. Para variar, consulte esse livro. O que você acha de pão com... Em maio, na Bandeirantes, pré-olímpico de basquete feminino. As meninas do Brasil enfrentando as maiores forças do mundo na briga por uma das vagas da Olimpíada de Barcelona. Pré-olímpico de basquete feminino. Jogos ao vivo da Espanha, a partir do dia 28 de maio. Atenção agora, você que pretende viajar nesta quinta-feira. Vamos saber a situação dos aeroportos. Todos os aeroportos estão abertos para pousos e decolagens. Os aeroportos Salgado Filho de Porto Alegre e Afonso Pena de Curitiba estão com nevoeiro e, portanto, a visibilidade está muito prejudicada. As operações estão sendo feitas através de instrumentos. Na ponte aérea Rio-São Paulo é bom o movimento, com os jatos saindo a cada meia hora. E a partir de hoje está interditado o estacionamento coberto do aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. As autoridades policiais têm medo de um possível atentado à bomba durante a Rio 92, o que poderia abalar seriamente a estrutura do prédio. O guarda-volumes que funciona no andar do desembarque também não vai funcionar como medida de precaução. No mais, bom embarque e boa viagem. Espaço agora no dia a dia para o SOS Previdência. Hoje o professor Aníbal Fernandes destaca as constantes filas no setor. Bom dia, professor Aníbal. Bom dia, Débora. Pretende-se resolver ou pelo menos melhorar a situação de aposentados e pensionistas nas filas. A proposta da Federação Nacional dos Bancos, que passarão os bancos a atender a partir das 7 horas da manhã ou 7h30, é no sentido de espalhar, de esparramar pelo mês os dias de recebimento.
Na verdade, um dos problemas foi criado pelo famoso senhor Rossi, pelo famoso senhor Magri, quando concentraram em poucos dias o pagamento dos aposentados. Mas aí é o problema das leis sociais, que são um cobertor curto. Quando cobrem o dedão do pé em dia de frio, descobrem o nariz e vice-versa. Como diz o meu amigo filósofo de Capivari, o Almir Pazianotto, né? Se esparramar pelo mês, quem receber por último vai receber muito menos. Se reúne no começo do mês, se recebe um pouco mais, isto é, não corroído pela inflação e estagflação marcílica, mas em compensação a fila. Em todo caso, há uma boa vontade em resolver isso e viva que alguém tem boa vontade em resolver um problema do povo. Outra coisa, acaba de sair a portaria que impede o repasse aos estados e municípios da participação em tributos federais quando os estados ou municípios estejam em débito com a Previdência. Atenção governadores, atenção prefeitinhos e prefeitões. Haverá bloqueio das verbas a que tenham direito se não estiverem quites com a Previdência. Afinal das contas, a Previdência não é a chamada Casa da Mãe Joana ou uma república, como se dizia entre aspas, que se possa usar o dinheiro dela de qualquer forma. E o respeito deve partir dos órgãos governamentais, como os estados e os municípios. É verdade que a tradição nos últimos anos ditatoriais foi a União meter a mão no dinheiro dos estados e municípios, mas acabou o regime ditatorial, então agora cada um cumpra o seu dever. Os autônomos, segurados empresários, a partir de junho, farão as suas inscrições como tal nos postos da Previdência, do INSS ou, se não, nos correios e telégrafos. A novidade é essa a partir de junho. Mas a poeira ainda não está assentada, ainda não se sabe perfeitamente o que fazer. Eu sempre achei meio absurdo a inscrição na rede bancária, porque forçosamente o funcionário que atende quem quer se inscrever deve conhecer Previdência. E isto não é obrigação do bancário e é muito difícil especializar pessoas em Previdência Social, mesmo funcionários do INSS. Não é que a medida do Minuto Stefanes é uma medida correta e uma medida que merece aplauso. Agora vamos ver se não burocratizam essa história nos postos da Previdência e se o pessoal do Correio, que também não tem obrigação de entender de Previdência, se esse pessoal vai estar devidamente orientado. Eu recebi aqui uma carta do interior de um estado do Nordeste, respondi uma questão, depois a consulente volta e diz o seguinte, que o agente dos Correios havia pedido que eu autorizasse por escrito, é brincadeira, a concessão do benefício, o que dá o tamanho do quiprocó. Se for ironia do agente dos Correios, paciência, não é? Cada um faz gracinha com o que pode, inclusive com o benefício que tem direito os outros. Mas pode ser até que não seja gracinha, não, que simplesmente ele não sabe o que fazer e pensa que alguém que está num programa de televisão tem a força de dar uma ordem dessas, mas dá o tamanho da encrenca com os Correios. Passar para os Correios não significa resolver problema de Previdência. O funcionário do Correio não está obrigado a entender de alguma coisa que é muito técnica e que mesmo muitos funcionários da Previdência sofrem para dar, eu digo sofre para ser benévolo, para dar uma solução para o problema. Atenção, a Academia Brasileira de Previdência e Assistência Social hoje imposta as suas novas direções. Parabéns ao Sheikh Shafik Jabali, ao chanceler Balera, ao meu amigo Miranda Ramos, e a posse é na 24 de maio, 250, quinto andar aqui em São Paulo, centro de São Paulo. Cuidado com os trombadinhas, cuidado. Chegando lá, nós teremos a posse da academia. Infelizmente eu não poderei comparecer, mas estarei lá espiritualmente. O Instituto dos Advogados de São Paulo realiza de 8 de junho a 11 de junho um curso sobre a nova legislação de Previdência, coordenada pelo meu fraternal amigo Ernesto Reis. Parabéns ao Instituto. Quem quiser se inscrever ou informações, telefone 011 229 8774. 229 8774, prefixo DDD 011. Nós estaremos aqui numa outra oportunidade para tratar de outro tema do interesse de todos, de aposentados, pensionistas e trabalhadores. Até a próxima. O
bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, poderá ser transferido para uma prisão comum. Acusado de estelionato, charlatanismo e curandeirismo, Edir Macedo está detido numa cela especial em São Paulo, embora não tenha curso superior. A situação do bispo pode ficar ainda mais complicada a partir de hoje. O juiz Carlos Henrique Abrão, da 21ª Vara Criminal de São Paulo, deve decidir nesta quinta-feira se manda ou não sequestrar os bens de Edir Macedo. Recomeçar os exercícios físicos depois de um intervalo relativamente longo implica na necessidade de alguns cuidados especiais. O professor Dudu passa as dicas para você entrar em forma com segurança. Vamos lá. Olá, bom dia. Se você interrompeu sua atividade física por um período prolongado, deve recomeçar reduzindo o tempo e a intensidade. Faça exercícios com moderação e vamos retornar com os alongamentos e sempre que você puder, faça um auto-relaxamento. Afasta as duas pernas lateralmente, sente com o bumbum, segura onde você puder segurar, o mais longe na sua perna ou no seu pé, aonde você puder segurar, ou no tornozelo ou no pé. Endireita as costas, deixa a coluna feita uma tábua. Respira com calma, procure relaxar a perna, relaxar o abdômen. Eleva um braço, inclina lateralmente. Estenda o braço o máximo que você puder. Tenta deixar os dois bumbuns, as duas poupanças no chão. Vai do outro lado, a mesma coisa. Deixa o braço estendido o máximo que você puder, a cabeça no prolongamento da coluna. Tenta sentar com as duas poupanças no chão. Gira o tronco para cima da perna. Deixa a cabeça no prolongamento da coluna. Traz a ponta do pé em direção à sua canela, alongando inclusive panturrilha, posterior da coxa e panturrilha. Vai para o outro lado. Vai aonde você puder, deixa a coluna estendida, alongada, como se tivesse um fio puxando o seu cabelo. Flete a pontinha do pé em direção à sua canela, alongando batatinha da perna e posterior da coxa. Vai para o outro lado com as duas mãos, segura o mais longe que você puder. Continua tentando sentar com as duas poupanças. Fique em cada posição 30 segundos. Faça 2 vezes cada uma dessas posições. O outro lado. Não faça tensão na musculatura, procura relaxar. Não é compatível a tensão com o relaxamento e não é compatível a tensão com o alongamento. Coloca a mãozinha atrás do seu corpo, eleva o braço lateralmente, como se tivesse uma corda puxando os seus braços, ou melhor, o seu braço, vai o mais longe que você puder. Se você puder fazer alongamento, faça 3 vezes por semana. O outro lado, o mais longe que você puder. Aproveite o máximo para perceber a posição do seu corpo, das suas mãos, dos seus braços, do seu ombro, do seu tronco. Isso, ok. Volta na frente, inclina o tronco à frente, afasta as duas pernas. Relaxa as pernas, continua o movimento. Afinal de contas, saúde não é só ausência de doenças, é o bem-estar físico, emocional e mental. Até amanhã. Educação no dia a dia. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo abre concurso público para admissão de professores do nível 3. A
Secretaria está recebendo inscrições para as disciplinas de Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Artística, Educação Física, Filosofia, Física, Francês, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Psicologia, Química, Educação Especial e Sociologia. As inscrições vão até amanhã, dia 29, das 9 da manhã às 5 da tarde, nos postos determinados pelas divisões regionais de ensino. A taxa de inscrição é de R$ 4.696 cruzeiros. Hoje o professor Wagner Horta volta a falar das faculdades que estão com inscrições abertas para os vestibulares de meio de ano. Se você está pretendendo fazer exame, super ligado agora nas dicas. Bom dia, professor. Bom dia, Débora. Bom dia, amigos do Dia a Dia. Pois é, agora vestibular de inverno, vestibular que ainda tem uma determinada procura, mas uma procura bem menor do que os vestibulares de verão, os vestibulares do início de ano. E este ano tem muita faculdade e muita até universidade que vai ter vaga sobrando. Muita vaga sobrando, vaga batendo lata, como a gente diz na gíria das escolas. Por quê? Porque há um desencanto com a formação, há o preço das mensalidades que assustam realmente, e com este desemprego que graça no país, a coisa fica mais complicada ainda, porque se desacredita da qualificação profissional como sendo uma garantia de emprego. E se desacredita mais ainda, se desacredita que a escola, porque a escola não está formando o profissional que o mercado de trabalho está querendo. Pelo menos a maioria das escolas, que são escolas com currículos ultrapassados, escolas sem pesquisa, escolas sem trabalho de professor realmente interessado em fazer com que o seu aluno seja um vencedor na profissão que escolheu. Esses são aspectos importantes que devem ser pesados quando você for escolher uma escola. Tem escola aí, por exemplo, que investe em aviões, compra 1, 2, 3 aviões e não investe mais nada. Tem escola aí que não investe em nada, que não investe coisíssima nenhuma, põe lá o professor para dar aula e acabou. E não prepara esse professor, não cobra desse professor uma preparação, uma reciclagem constante para que ele possa entregar ao aluno aquilo que há de moderno e aquilo que há no mercado de trabalho. São retratos da escola de hoje. Muito bem, mas aqui existem algumas escolas com vestibulares agora no mês de julho. E vamos então às informações desses vestibulares cujas inscrições estão abertas. Vamos lá. Olha, Faculdade São Marcos, aqui em São Paulo, inscrições até 30 de junho. A taxa é 30 mil, tá baratinha. O telefone lá das Faculdades São Marcos, 274-5711, vamos repetir? 274-5711, psicologia principalmente é o carro-chefe lá das Faculdades São Marcos. Faculdade de Engenharia Industrial, a famosa FEI, a chamada FEI. Inscrições também até 30 de junho. A taxa já é um pouco mais salgada, 50 pilas, né, como fala o outro, 50 mil cruzeiros. O telefone 419-0200. Faculdade de Engenharia FEI, que já teve um cartaz muito grande. E, finalmente, a Universidade Metodista de Piracicaba, uma universidade já arraigada, uma universidade já organizada, com inscrições entre 8 a 27 de junho. A taxa de 54 mil cruzeiros. O telefone lá em Piracicaba, da Universidade Metodista de Piracicaba, é 0194, o código, né? 0194-335011. Pois é, são algumas das universidades e faculdades com inscrições abertas. Dá para você escolher, dá para você primeiro ir conhecer a faculdade para depois fazer a inscrição. Não faça inscrição sem conhecer a faculdade, a qualificação da faculdade. Eu vou estar até as 9h30, no 842-3063, no plantão Dia a Dia do Estudante, mas, por favor, só para assuntos de educação. Das 8h30 às 9h30, esse telefone só atende assuntos de educação. Aqui na Bandeirantes, a rede que defende a boa educação. A seguir, espaço para sua consulta às runas, búzios e cartas de tarô. É o Abracadabra. Vencendo o prazo para pagamento do Carnê Leão e do Mensalão. Destaque da nossa agenda no próximo bloco.
Também a seguir, intoxicação por cocaína. Destaque da entrevista do Alô Doutor. Dia a Dia faz uma paradinha agora para os comerciais e volta na sequência. Até já.